Só que se eu comer eu couve, adoro. já era. Às vezes eu tomo suco verde com couve e não tenho esse desconforto. Mas a couve refogada ali, que é clássica de Minas, né? Eu não posso comer. E Eu o já próprio testei suco várias verde, viu, Duda? Porque às vezes tem gente que fala, vou tomar um suco verde, vou virar saudável. Vou tomar um suco verde todo dia. Aí toma o suco verde e fica igual um baiacu. Fala, meu Deus, mas como assim? Agora que eu tô saudável, tô desse jeito. Às vezes é as coisas cruas que tem ali. E tem gente que não tolera muito bem. Se você tem um teste genético, a gente consegue ver tudo isso. sim. Tudo. Se você tem um DNA mais ancestral caçador, se você tem um DNA mais ancestral agricultor, a sua forma de metabolizar, de entender o alimento é completamente diferente. Isso impacta muito. E eu vejo em clínica, eu vou fazendo as minhas, eu falo que eu gosto de tabela. Então, toda vez que termina uma consulta, eu vou lá e alimento a minha tabela. Sim. E aí eu vou entendendo o que vai acontecer, porque a ciência, às vezes, você tem nos mostra um muita... banco de dados próprio, um banco de dados próprio, meu para mim. Esse banco de dados é meu para mim. É para eu usar, para eu entender como que as coisas estão acontecendo, não só uma ficha de evolução, mas eu vou montando tabelas para eu entender o quanto aquilo vai impactando, porque a gente tem a ciência. Só que existe muito desvio padrão quando se pensa numa estatística, os desenhos às vezes não são como deveria acontecer, enfim. Existem falhas metodológicas em tudo. Eu acho interessante isso, que cada um impacta de um jeito. Por exemplo, whey protein não me faz bem. Nem para mim. Eu fico péssima. Fico estranha. E você sabe que tem uma coisa muito interessante disso, porque às vezes não é o whey, mas a quantidade do whey. Pode ser que seja uma quantidade ínfima, vai ser horrível. Mas às vezes você achar a quantidade é importante. Isso é o que mais acontece. Muitas vezes eu vou lá, faço misturas, coloco whey com colágeno, ou só... Eu vou ensinando o paciente, você vai tomar nessa hora o colágeno, você não vai anotar para mim. Nessa hora você vai tomar colágeno, amanhã você vai tomar só whey, depois você vai tomar 50% de whey, 50% de colágeno, depois 25%, 75%, e vou ensinando ele. Aí ele fala, Luciano, com, sei lá, uma coisa qualquer, 40% de whey e 60% de colágeno, não me fez mal. Ótimo. Pode ser. Por que eu insisto e não passo já de cara um colágeno ou uma outra proteína? Porque eu não quero limitar. Eu não quero limitar só aquilo. Eu quero oferecer mais opções. E quando você pensa em proteína, a gente absorve muitos aminoácidos na forma de peptídeo. E existe grupos de pesquisa que se dedicam a estudar peptídeos bioativos, que são aqueles peptídeos que fazem uma série de benefícios. E tem peptídeo bioativo benéfico muito interessante no whey. Eu trabalhei com isso no doutorado. Tem muito peptídeo benéfico no whey, no colágeno. E são esses peptídeos que a ciência tem se dedicado muito a estudar. Por isso que eu não gosto de restringir. A melhor proteína é o whey. A melhor proteína é o colágeno. A melhor proteína é aquela que você tolera. E o quanto você conseguir entender a mistura, a proporção que é bom para você, você nunca mais vai errar. E também vem uma colher de medida enorme num pacote de whey, né? Sim. Fala, tome 2 medidas para dose. Não, para quê, né? Por exemplo, eu dei whey para minha filha desde pequenininha porque eu fui ver ali aquela fórmula infantil. E tudo é basicamente lactose, whey proteína isolado, hidrolisado, e eles botam um monte de óleo canola, óleo de não sei o que eu particularmente não quero, não queria dar para minha filha. Aí eu montava mais ou menos a fórmula para ela, junto com amigos meus médicos, e conversei com um monte de gente também que entende muito, nutrólogos. Incrível. E aí eu misturava um pouquinho de whey, um pouquinho de colágeno, um pouquinho de leite de coco orgânico, ou MCT orgânico, um pouquinho de leite de cabra, porque eu ainda não tinha descoberto o leite de vaca A2, que não tinha no mercado, assim, em pó. E agora já que tem sido uma opção muito interessante para muitas pessoas que às vezes não têm tolerância à lactose, mas sim à estrutura quaternária da proteína. E aí no A2 você tem uma proteína um pouco diferente do leite integral convencional. E isso para algumas pessoas pode ser tolerável. Por isso que até isso a gente tem que fazer teste. Eu não é uma pessoa que eu sou... você fala assim, Luciano, você é muito permissivo. Não, eu gosto de não deixar meu paciente na restrição, porque senão fica chato. O ser saudável não é viver na restrição, é entender o que é bom para você.
Você fala, esse negócio é bom demais. E você é intolerante à lactose? Eu sou. Eu tenho um polimorfismo, uma alteração genética. Isso tem nos testes genéticos, que se chama MCM6. MCM6. Eu tenho 2 alelos. Eu herdei um do meu pai e um da minha mãe. Ou seja, para mim não cai muito bem. Não funciona muito bem, não. Então, até se tomar a enzima, a lactase junto, que é o que melhora, eles fazem com o leite. Melhora, mas lactose. não resolve totalmente. Não resolve totalmente. Mas aí você pode tomar iogurte, outras coisas? E iogurte eu tomo. Iogurte, queijo curado. Porque assim, ó, cada derivado do leite é diferente de leite. Que a gente às vezes coloca tudo no mesmo pacote, né? Leite, queijo, iogurte, e não é. Então, você pegar o leite, tem um pH de 6 e pouquinho. O iogurte tem pH de 4,5. Então, só o fato de ter um pH diferente, o jeito que a proteína tá ali naquela mistura, vai ficar diferente. Então, por exemplo, a proteína, ela tá lá no leite solúvel, misturadinha lá no leite, no pH 6. Se você mexer no pH, ela precipita. Por exemplo, você vai fazer um queijo. Você usa coalho, você usa renina, que é uma enzima. Você usa coalho para quê? Para baixar o pH. Para baixar o pH, e quando baixa o pH, a proteína faz o quê? Tuf, vai tudo para o fundo do recipiente, né? Decanta. Você tira a proteína e informa. Você tem um queijo. Tem traços de lactose, de gordura, um monte de coisa. Então você tira... E a fermentação também, as bactérias vão consumindo o açúcar ali, né? A lactose vão consumindo o açúcar. Então você pega, por exemplo, um queijo meia cura, a gente tem uma iguaria aqui no Brasil. Uma iguaria. Eu fico bravo quando o povo fica colocando os queijos de fora do Brasil como os melhores queijos do mundo. A gente tem uma iguaria que se chama queijo canastra. Um queijo apreciado no mundo inteiro. Premiadíssimo. Todo ano algum laticínio ganha algum prêmio. E geralmente os pequenos. Né? Eu conheço vários da Serra da Canastra. E no sul de Minas tem grandes queijos. Muitos. Uma bacia leiteira imensa, né, no sul de Minas. E o queijo meia cura passou de 20, 25. À medida que ele vai vai amadurecendo, a proteína ela vai se abrindo um pouco mais, a gordura vai sendo fermentada, a lactose vai sendo fermentada. Por isso que você tem aqueles atributos do sabor, de flavor. O queijo que cheira mais, o queijo que tem aquela consistência mais cremosa, a cor muda. Tudo isso é modificação na composição do queijo. Principalmente gordura, carboidrato, que é a lactose, a própria proteína. Isso impacta no sensorial do queijo. E aí, você pegar, por exemplo, um queijo frescal e um queijo meia cura, uma pessoa que não tolera muito bem queijo, ela pode tolerar muito mais o meia cura do que o frescal, porque o frescal tem muito soro. O frescal, a proteína ela é um pouco mais enovelada, mais enrolada. Então, isso dá um trabalho digestivo maior. Então, você tem um trabalho enzimático um pouquinho maior. Não significa... Por que eu falo que pode tolerar? Porque tem gente que não tolera um queijo canastra. Cada um é um. Mas a chance de dar certo é grande. E por que o meia cura e não o curado totalmente? Porque o curado demora muito tempo, né? Então, às vezes, demora mais tempo. Fica mais caro, é? Fica mais caro, fica mais caro. Um meia cura, sei lá, com 20 dias, não me lembro exatamente se é 21, 22, mas com 20 dias você tem um meia cura ali bem bom. Mas o queijo curado é algo que me atrai muito. Não, esse papo tá me dando uma vontade de comer queijo. Por favor, assista. Faz um queijo, comendo um queijo. Você implica com queijo? Não, eu gosto de queijo. Agora eu tô nessa onda de comprar queijinho de búfala. Tem umas... eu não gosto de queijo de búfala. Eu gosto de queijo. Mas não é tão saboroso. Sim. Queijo de búfala não tem gosto. Não, mas eu boto azeite, sal... Posso essa falar? coisa do orégano, que uma vez eu vi um documentário, que eu não lembro se foi no History Channel, no Discovery Channel, sei lá, falando que o orégano, a presença do orégano na pizza tem uma função que ajuda a gente a digerir melhor aquele queijo. Então é meio como se fosse uma sabedoria milenar que foi na tentativa e erro cultural ao longo das gerações. Mas teria que ter uma quantidade muito grande. Teria que ter uma quantidade muito grande. O que tem na nossa é muito mais aromático, muito mais para sabor do que flavor, não chega do que a propriedade funcional. Eu uso muito orégano eu sou fitoterapeuta. Sim. Eu estudei fitoterapia porque é algo que eu estudei. Eu fiz aromaterapia, eu sou aromaterapeuta também. Eu adoro essas coisas. Então, eu fiz aromaterapia num centro nos Estados Unidos, que eu aprendi muito, e fiz fitoterapia aqui no Brasil, uma especialização. E a gente usa muito
muito óleo de orégano para tratar candidíase de recorrência. Fungos, super antifúngico. O óleo de orégano é uma riqueza. E dá para fazer na forma de tintura. Também, né? Maravilhoso, maravilhoso. E a gente pode usar, principalmente quando está com o peito cheio, quando você está com sintomas respiratórios. Eu gosto muito da tintura de orégano. Tintura, você usa uma solução alcoólica de arraste, para arrastar. Por exemplo, você tem o orégano, então ele é macerado, né? Ele vai macerar, ou seja, ele vai ficar em contato com uma solução ácida, alcoólica, seja qual for, geralmente solução alcoólica, para extrair os compostos para a solução alcoólica. Álcool extrai muito composto. Por isso que muita coisa... Leda, você lembra em Minas que tinha muita garrafada de arnica? Muita garrafada, é verdade. Você lembra disso? Que a gente machucava? A arnica era o remédio. Eu tinha muito mais medo da arnica do que de machucar. Porque a gente machucava, minha avó igual mertiolate, né? Pânico. O que aperta, segura, minha mamãe falava. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.